Segunda Guerra Mundial, um conflito global. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história, envolvendo mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 países. Entre 1939 e 1945, o mundo enfrentou uma devastação sem precedentes, com perdas humanas, políticas e sociais profundas. O impacto desse evento ainda reverbera na sociedade moderna. Estudar a Segunda Guerra Mundial é crucial para entendermos como chegamos ao mundo em que vivemos e as lições que podem ser extraídas de uma das maiores tragédias da história humana. A guerra não começou de um dia para o outro. Suas causas estão enraizadas em uma série de eventos políticos e econômicos que moldaram o século XX. Entre os principais motivos encontra-se o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, impôs severas sanções à Alemanha, criando um clima de humilhação e crise econômica. Isso abriu o caminho para a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. Adolf Hitler, na Alemanha, e Benito Mussolini na Itália, aproveitaram-se da insatisfação popular para tomar o poder, usando ideologias de superioridade racial e nacionalismo extremo. O Japão, com seu expansionismo imperialista, invadiu a China, dando início a um ciclo de agressões que culminaria em um conflito global. A invasão e as principais frentes de batalha. A guerra começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha. Em resposta, o Reino Unido e a França declararam guerra, formando os blocos do Eixo e dos Aliados. Frente Ocidental. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, levou à rápida queda da França em 1940. Em seguida, a Batalha da Grã-Bretanha se seguiu, onde os britânicos resistiram heroicamente aos ataques aéreos alemães. Em 1941, Hitler iniciou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. A Batalha de Stalingrado foi um dos maiores confrontos, onde os soviéticos derrotaram as forças nazistas. Em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, ampliando o conflito para o Pacífico. Na Europa, grupos de resistência desempenharam um papel vital, saboteando as forças nazistas e ajudando prisioneiros de guerra. Os Estados Unidos, após fornecer apoio significativo aos aliados, desembarcaram na Normandia em 1944, uma das grandes viradas da guerra. A União Soviética teve um papel decisivo, com a captura de Berlim em 1945, marcando o fim do regime nazista. O Brasil, como parte dos aliados, enviou tropas para lutar na Itália, tornando-se o único país da América Latina a se envolver diretamente na guerra. O Holocausto foi um dos maiores genocídios da história, com milhões de judeus, ciganos, deficientes e outros perseguidos sendo mortos nos campos de concentração. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas durante o Holocausto. Com a queda de Berlim e a morte de Hitler em 1945, a Alemanha se rendeu, e a guerra na Europa chegou ao seu fim. Nos meses seguintes, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. As bombas foram chamadas de Little Boy e Fat Man, forçando a rendição do Japão e encerrando a guerra no Pacífico. Em 1945, os líderes aliados se reuniram em Yalta para redesenhar o pós-guerra, e o Tribunal de Nuremberg foi criado para julgar os crimes de guerra nazistas. Após a guerra, o mundo viu a criação da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar novos conflitos, e a Europa iniciou um processo de reconstrução. Porém, após o fim da Segunda Guerra Mundial desencadeou-se a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética levou à Guerra Fria, dividindo o mundo em blocos ideológicos e militares por décadas.